Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de matemática, texto 8 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é receita culinária, que apresenta partes bem definidas tais como título, culinárias, ingredientes, modo de fazer e tem como função ensinar a preparar um alimento. É importante que os alunos compreendam efetivamente a linguagem e a estrutura básica na qual se baseiam as receitas culinárias, por ser um texto muito utilizado no cotidiano. A matemática é inerente a esse gênero textual, pois ela precisa apresentar as indicações de quantidades, as medidas, proporções dos ingredientes e o tempo para a preparação do alimento. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemática e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF05MA03, EF05MA04 e EF05MA13, que se referem a identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Identificar frações equivalentes, identificar a relação entre frações e resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo. Os descritores são os D21 e D24, que se refere a identificar diferentes representações de um mesmo número racional e identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. O momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Novamente, incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado agora na questão 3. Durante a resolução coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Novamente, incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado agora na questão 4. Durante o momento dos alunos demonstrarem como chegaram às respostas, os incentiva a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participaram e esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 4 a 6. Nessa atividade foi proposta uma autocorreção. A autocorreção é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem.
Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução dos níveis de desenvolvimento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais? Que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma caixa de material dourado, uma caixa de ovos e um pincel para uso em quadro branco. Esses materiais serão importantes para possibilitarem aos alunos uma atividade prática na qual eles poderão compreender melhor o conceito de fração. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer saber mais? Pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a explicação dos exemplos das frações com o uso de material dourado, certifiquem-se de que os alunos compreenderam. Durante a resolução coletiva da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 2. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer saber mais? Pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores. Em seguida, realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado no texto. Durante a resolução coletiva da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 2. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Durante a resolução coletiva da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem.
Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Pois essa ação é essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Ao final, certifiquem-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado no texto. Durante a resolução coletiva da questão 1, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 2 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 3. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores. O momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6. Eu exercito o cérebro. Professoras e professores. Durante a realização dessa atividade, é importante observarem o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da resolução das questões será feita em grupos, pois, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveite esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Ressaltem que o trabalho em grupo é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuar em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as compreensões e ponto de vista. Realize intervenções apenas se for necessário. Professoras e professores. A proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade,
Não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo.